Pastor, bom dia. Bom dia, Tudo bem? tudo jóia? Vocês estão logando com o e-mail ou o Facebook? Sim, agora é assim, né, senhor? Muito bom. Tudo bem, estamos então, mais um chegando, Thalita. Estamos aí então na nossa segunda semana, né, do terceiro bimestre. Quem diria, né? Já estamos no terceiro bimestre, quando tudo parou, né? A gente não sabia se ia ficar, lembra, 15 dias, né? Não é? E nós Nossa, faz muito tempo já, né? Nossa, senhor, eu lembro que quando a gente tava tendo aula e você falou assim, vai parar tudo, com certeza. Aí a gente, nossa, será? Será que a gente não vai ter mais aula? E realmente, nossa, meu Deus, não dá nem pra acreditar, né? Tanto tempo que a gente já tá dentro de casa. Mas fazer o quê? É isso Eu mesmo. porcaria com medo, pô. Os caras, na faculdade, os caras falam que eles querem saber alguma coisa, eles perguntam para mim, né? Porque eu não erro, né? Mas não é que eu não erro. Eu não Entendi. sou, eu não sou pessimista, eu não sou pessimista. Uhum. Eu procuro sempre ter uma visão otimista, mas matemática, né? Matemática básica. Pior, né? Né? A É gente isso olha a mesmo, porque situação. ele tinha razão mesmo. Mas vamos indo, né? Estamos juntos aí e o que eu sei é que no frigir aí dos ovos nós estamos bem, né? Ninguém doente, não é? Graças a Deus nenhum aluno, Graças a Deus, não ninguém tá é? doente. Graças a Deus nós não perdemos nenhum aluno, nenhum funcionário com essa doença, né? Com esse vírus, né? Então, e além de tudo estamos estudando, né? Pode não ser do jeito que gostaríamos, da forma como gostaríamos, mas nós estamos estudando, estamos É nos verdade. dedicando. Então, no fim das contas, o saldo tenho certeza que vai ser positivo disso tudo ainda. Com certeza, senhor. Nós estamos então agora, nós vamos começar a falar, né, módulo 33, na página 33, olha só, módulo 33, página 33. Função exponencial. Compartilhar. Aqui eu estava na turma do terceirão, num conteúdo que, aliás, vocês vão entrar nos dois próximos módulos, né, da frente 2, vai ser isso aqui, tá? Vamos chegar lá. Aqui. Bem, bom, vocês queriam sair um pouco de trigonometria, tá aí, saímos. Né? Quem é que gosta de trabalhar com potenciação aí? Senhor, mais ou menos. Parece que esse daí é mais difícil que o outro que a gente tá aprendendo. É mais uma pecinha no quebra-cabeça, né? É mais uma pecinha daquele dominozinho que você vai montando e depois empurra tudo para cair. Então, é mais uma pedrinha daquela, tá? E a matemática é exatamente isso, pessoal. Eu nunca usei esse exemplo antes, na verdade, agora que me veio à mente, né? Mas é real. Todo mundo já brincou de colocar as pedrinhas do dominó, né? Enfileiradinha, dar um peteleco e cair tudo, né? A matemática é aquilo lá, tá? Se você deixa de colocar uma pedrinha, vai ficar difícil de atingir a próxima. Se você pulou duas pedrinhas, esquece, né? Então, as pedrinhas devem ser colocadas uma por uma, né? De forma paciente, né? A verdade é essa. Temos que ter paciência na matemática. Matemática
não é um fast food, que você não é um BK que você passa, pega e vai embora, né? A matemática é um fogão a lenha, né? Você coloca lá de manhã, né? É a diferença de você fritar um bifinho rapidinho e de você pegar a carne, colocar ela no chão, enterrada na brasa, tampar, né? Deixar lá horas e horas, aí você vai lá, tira, mas é outra coisa o resultado também, né? Então, a matemática é isso. Esse exemplo foi bom mesmo, senhor. Né? A matemática é exatamente isso. Tem algumas outras disciplinas que a gente consegue viver mais no fast food, né? Mas a matemática não. A matemática você tem que ter paciência, tem que trabalhar o negócio, mas o resultado é muito legal. Tá? É o resultado da matemática que vai te dar essa tipo de mundo diferente, né? Vai possibilitar você fazer algumas inferências, né? E algumas conclusões bem legais. Então, vamos lá. Eu não estou com isso dizendo que, por exemplo, não é importante, de forma alguma. Vocês sabem que eu sou muito chegado nas humanas também. Eu acho que tudo isso compõe o nosso repertório para ler o mundo, interpretar o mundo, né? Mas a matemática tem essa característica do fogão a lenha mesmo. Então vamos lá, vamos falar de função exponencial, então, né? O que seria uma função exponencial? Bom, nós temos assim, ó. Esse tipo de função aqui, ó, y igual a 2x mais 1. Isso aqui é uma função de grau 1, certo, pessoal? E é uma reta, né? Isso aqui é representado geometricamente por uma retinha assim, ó, tá? Quando você tem assim, ó, y igual a, sei lá, 3x ao quadrado mais x menos 2, por exemplo. Isso daqui é o que? É uma parábola, certo? Com cavidade voltada para cima e tal. Só que é o seguinte, pessoal. Na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, poucas coisas se comportam assim, né? Vocês sabem que a natureza ela é mais caótica, né? Então, a gente precisa de outros tipos de funções para poder representar essa relação entre grandezas. Então, só a função do primeiro grau e a função do segundo grau, elas não dão conta, tá? De traduzir as coisas que realmente acontecem. Embora na escola a gente trabalhe muito com esse da cara aqui, que é do primeiro grau, depois na ordem de importância dentro da escola vem a do segundo grau, aí depois vem a exponencial, logarítmica, né? Então isso que nós estamos trabalhando agora, a partir de hoje, já não cai tanto no vestibular. Pelo menos não no Enem. Tá? Não igual a função do primeiro grau, por exemplo, né? E a do segundo grau. Porém, ela é muito importante para representar diversos outros fenômenos, tá? Então, uma função exponencial ela tem como característica o seguinte: você tem aqui as suas duas variáveis, né? O y e o x, elas variam, tá? E o valor de x ele vai estar sempre aonde? No expoente, tá? Então, quando nós chamamos do primeiro grau, ó, x mais 1, por exemplo, a reta, o x está aqui embaixo, na base, normal. Quando eu tenho uma função exponencial, o meu x está no expoente. Tá? É isso que vai diferenciar. Uma função exponencial, ela cresce muito rápido ou decresce muito rápido, tá? Então, se você olhar a taxa de crescimento dela, por exemplo, ó, isso daqui é uma função do primeiro de grau 1, que seria uma reta, tá? Uma função exponencial seria uma coisa assim, ó. Ela vem e de repente ela faz assim, ó. Ela cresce muito mais rápido, tá? O crescimento dela faz assim, ó. E vai embora. Ô, senhor, então, se o valor de x sempre estiver no expoente, eu já sei que é uma função exponencial? Isso, exatamente. Ah, tá. Entendi. X no expoente vai ser uma função exponencial. Se nós formos traçar o gráfico da função y igual a 2 elevado a x, por exemplo, tá? Aqui, ó.
Então você faz isso assim, ó, coloca lá x e y e começa a atribuir valores, né? Então nós temos aqui, ó, quando x vale 0, qualquer coisa elevado a 0, 2 elevado a 0, dá 1. Quando x vale 1, 2 elevado à primeira é 2. Quando x vale 2, 2 elevado ao quadrado é 4. Quando x vale 3, 2 elevado ao cubo é 8. Então, é aquele mesmo processo de encontrar pontos, a gente utiliza aqui também, né? Porque uma função ela vai se comportar meio que como uma máquina de produzir pontos, tá? E aqui nós temos o que aqui, ó? Eu só coloquei valor positivo aqui. Pode ser negativo? Pode também. Se eu colocar valor negativo, aí a gente vai ter que lembrar das operações com fração, né? Então, por exemplo, se x vale menos 1, quanto que vale y? Vai ficar 2 elevado a menos 1. Não é isso? Se x vale menos 1. E quanto que é 2 elevado a menos 1? É 1 sobre 2. Então, ou seja, 1 sobre 2 é a mesma coisa que meio, né? 0,5. E quando vale menos 2? Bom, 2 elevado a menos 2. Você vai lembrar das nossas aulas do início do primeiro bimestre de potenciação, logo que começou o ano, né? E isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado, ó. Ou seja, é 1 quarto. Tá? E 1 quarto é a mesma coisa que 0,25. Tá? E assim sucessivamente. Ok? Então é assim que a gente faz para determinar esses pontos. Vocês não vão precisar traçar o gráfico dela, tá? O que vocês vão precisar é saber interpretar. Vocês precisam olhar para a cara da função e saber. Essa é uma função exponencial, tá? Ou se parece muito com uma função exponencial, se você não tiver a sua expressão algébrica, tá? Se você só tiver o gráfico. Você olha para ela e fala assim, essa função está parecendo uma função exponencial. Essa função é logarítmica. Essa função é seno, uma senoide. Essa é uma cossenoide. Essa função, né, ou seja, uma trigonométrica. Essa é a função do primeiro grau. Essa é do segundo grau. Então, assim, você tem que olhar para a sua função e saber identificar de cara se ela, o que ela se aproxima mais. Tá? Isso te ajuda. Essa é uma polinomial qualquer, de grau qualquer. Tá? Então, isso é importante. À medida que vocês vão evoluindo no estudo, você fazer essa relação entre o que é o algébrico e a sua representação gráfica. Evita muitos erros fazer isso. Bom, ao olharmos aqui, então, ó, olha o gráfico, ó, tá vendo aqui? Aqui estão os pontos, tá? Ó, quando entra o menos 3, ó, sai 1/8, né? Quando entra o menos 2, sai 1/4. Quando entra o menos 1, sai o 1 sobre 2, que é o que a gente tinha feito ali em cima, né? Pegando esses caras aí, colocando no plano cartesiano, tá aqui, ó. Quando x vale 0, y vale 1, tá aqui, ó. Tá? Aqui estão os pontos, ó. Quando x vale 1, y vale meio. Ó, aqui, quando x vale menos 2, y vale 0,25. Quando x vale 3, menos 3, né? Quando x vale menos 3, y vai valer aí 1/8, quer dizer, 0,18, 0,12. Como você sabe, senhor? Como que eu sei o quê? Tipo, que menos 3 o y vai valer tal coisa. Aquela conta lá que nós fizemos, ó. Tá, que você acabou de fazer da tabelinha? Isso. Ó. Tá, entendi. Igual a 2 elevado a x, né? Então, se eu colocar menos 3 no lugar do x, 2 elevado a menos 3, olha só, 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 ao cubo, né? O expoente é negativo. Então, esse aqui dá 1 oitavo. Tá, entendi. Obrigada, senhor. Quando x vale 1, ó, se colocar quando x vale 1, y vale 2. Está aqui o ponto, ó, né?
Quando x vale 2, 2 ao quadrado dá 4. Ó, tá aqui, ó, né? Quando x vale 3, 2 ao quadrado. Ó, Entendi. tá? Então, os pontos que estão nessa curva, eles são formados a partir da função. Tá? Aham. Tem uma função exponencial que tem a base e tem o expoente. Mesma coisa de uma potenciação. Tá? Uhum. Entendi. Obrigada. Quando a sua base for maior do que 1, por exemplo, o número 2, a sua função ela vai ter esse formato e vai ser uma função crescente. Tá? Quando a sua base for maior do que 1, a sua função é crescente. Quando a sua base estiver entre 0 e 1, por exemplo, meio, 1/3, 1/4, 1/8, 1/5, né? Quando estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Tá? Tá, então quando a base for maior que 1, a função é crescente. Quando estiver entre 0 e 1, é decrescente. Isso, exato. Bom? Aqui eu tenho um exemplo ó, entre 0 e 1, quer ver? Em algum lugar. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, entre 0 e 1 é essa daí, ó. Ó, ela é decrescente, ó. Tá? Ah, tá. Uhum. Tá? Vai caindo, descendo a rampinha, né? Então você Entendi. tem crescente e decrescente. Decrescente, ah, tá. Perceba que sempre vai passar em 1. Sempre passa em 1. Por É quê? verdade. Não é? Verdade. Por quê? Porque quando está elevado a 0, dá quanto? Dá 1. Tá? Uhum. Exceção ao caso, por exemplo, assim, ó, se você tiver essa função aqui, ó, f de x igual a meio elevado a x, ó, meio elevado a x é essa que está aqui. E se eu fizer assim, ó, mais 2, o que vocês acham que acontece? Vocês acham que vai passar no 1? É, eu acredito que sim, né? Quando Nesse tiver caso, mais 2. É, porque o 2 é maior que 1. a base tem que olhar aqui só. O 2 não faz parte da base. Ah, tá. Tá? Entendi. E essa Uhum. base aqui, ela vai me dizer se a função é crescente ou decrescente. Decrescente. Nesse caso, ela é decrescente porque está entre 0 e 1. Quando tem esse mais 2 aqui, vamos lembrar assim, ó, y igual a x igual a x. Y igual a x ao quadrado. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, essa função é uma reta, tá? É a função chamada função identidade, passando no 0, 0. Essa função aqui é uma parábola. Passando aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, y igual a x ao quadrado mais 3. O que vai acontecer? Essa função sobe 3 unidades. 1, 2, 3. Então, ela seria agora assim, ó. Tá? Passando aqui no 3. Ó. Se eu fizer essa daqui, por exemplo, assim, ó, y igual a x menos 2. O que vai acontecer? Essa reta, ela vai manter a mesma inclinação, né? Só que ela vai descer 2 unidades. Ó, ela passa a ser essa reta aqui, ó. Tá? 2 unidades para baixo. Essa mesma lógica vale para todas as funções, inclusive a exponencial. Então, se essa função aqui é a função
meio elevado a x, a função meio elevado a x mais 2 vai subir 2 unidades. Então, aqui está 1, 2 unidades. Ó, vai passar aqui no 3. Ó. Então, seria uma função assim. Ó. Tá? Então, aí acabou passando do 1, né? Isso, aí no caso não passa no 1, entendeu? Aí são os Uhum. casos que não vai passar no 1. Quando que Ah, passa? tá. Entendi. Passa no 1 quando você tiver só essa parte aqui, ó. Tá? É a base, né? Esse lado inteiro for a base, né? Porque está elevado a x, qualquer coisa elevada a 0 vai dar 1. Entendi. Propostos. Vamos analisar então aqui, ó. Quando uma população inicia a colonização de um ambiente propício ao seu desenvolvimento, verifica-se que o crescimento inicial é lento, pois há pequenos números de indivíduos e, consequentemente, a taxa de reprodução é pequena. À medida que aumenta o número de organismos, a taxa de reprodução também aumenta. Considerando que inexistem fatores de resistência do meio, o crescimento de certa população será de acordo com a fórmula f de x igual a raiz de 2 elevado a x. O gráfico que melhor representa essa função é, olha só que questãozinha legal, né, parecida com a do Enem. Então, se você tiver na mente já a cara do gráfico de uma função exponencial, já era o exercício. Né? Então, como eu falei, você tem que ter na sua mente como que se parece, né, com essa função. Mas vamos explorar um pouco mais esse enunciado, né? Porque quando uma população inicia a colonização de um ambiente, galera, isso daqui, essa população, ela vale, inclusive esse tipo de exercício, vale quando você está falando para cultura de bactérias, né? Propagação de vírus. Né? Isso aqui é muito empregado nesse tipo de situação. Tá? Ou seja, aquele tipo de situação em que no início, o início é um crescimento lento, de repente o crescimento vai embora. Tá? Então, esse tipo de situação, ele costuma ser modelado, né? A modelagem matemática, então, é o quê? A modelagem matemática é criar modelos, criar equações, expressões algébricas, enfim, modelos matemáticos que representam determinadas situações nossas do dia a dia, do cotidiano, tá? Alguma situação prática, em outras palavras. Então, esse tipo de situação em que o crescimento é lento e de repente explode, ela costuma ser representada por um gráfico de uma função exponencial. Tá? E a mesma coisa pode acontecer também quando você tem um crescimento ao contrário, né? um crescimento, um decrescimento lento no começo, né? ou de repente rápido. Tá? Depende se a função está crescente ou decrescente. Vocês devem ter ouvido falar bastante já na mídia sobre o crescimento das curvas de contágio do vírus, né, do Covid. Então você tem o que assim, ó, o crescimento ele apresenta essa característica, ó, né? Aqui, ó. Nós estamos ainda nesse crescimento grande ainda, acentuado. Nós crescemos, e agora nós estabilizamos numa taxa de contágio alta ainda. Tá? Nós chegamos num platô onde os casos, por exemplo, de morte de contágio no Brasil estão aí na faixa de 1.000, né, mortes por dia. Ou seja, não está 1.000 hoje, 1.200 amanhã, 1.800, 2.000, 3.000, 3.400, não está crescendo. Então, ele parou. Só que ele parou num patamar muito alto, né? Agora ele tem que começar a decrescer, né? Isso daí. Agora, com o tempo, ele tem que começar a decrescer. Tá? O ideal é que houvesse, já a partir daqui, né, um decrescimento, né? Começasse a cair, tá? Na verdade, o gráfico depois
de uma função exponencial, ele vira uma função logarítmica, né? Essa é a ideia. Nós vamos chegar na função logarítmica também. Tá? Bom, f de x igual a raiz de 2 elevado a x, né? Então, vamos lá. Raiz de 2 é aproximadamente quanto mesmo? 1, quem me ajuda? Lembra que eu falei que... Quanto? 1,3? Quase, 1,4. É isso aí. Tá? A gente tem que deixar memorizado raiz de 2 e raiz de 3, tá? 1,4 e a raiz de 3, 1,7, tá bom? Ah, tá. São dois valores que a gente tem que deixar memorizado porque vai facilitar a nossa vida. Tá? Então, se a raiz de 2 é 1,4, eu posso pensar que essa função aqui pode ser escrita assim, ó. 1,4 elevado a x, certo? Raiz de 2 não é 1,4. E aí a gente olha aqui e a gente percebe o seguinte, ó. A base é maior que 1. Logo, a função é crescente, tá? Então, vamos olhar aqui nessas alternativas, ó. Aqui, ó. Bom, você já estudou função exponencial. Você sabe, então, que a função exponencial não tem essa cara aqui, né? Essa cara ela é uma cara de uma função de primeiro grau, uma reta, tá? Então, não pode ser a A. A B. Bom, você também estudou função exponencial. Você sabe que não tem essa curva aqui, ela não tem essa cara, né? A função exponencial, ela vai ser ou assim, se ela for decrescente, ou assim, se ela for crescente, tá? E uma vez que aqui não tem nada, tá? Não tem nenhum tipo de coeficiente linear aqui diferente de zero, tipo mais 1, mais 2, mais 3, menos 4, nada, eu sei que quando x vale 0, y vale 1. Então, esse caso aqui é aquele em que a função vai passar em cima do 1 do eixo y. Ô, senhor, uma coisa que assim, não sei se eu tô errada, né? Mas nunca, na função exponencial, ele nunca vai passar pelo x, não é? Nunca vai passar Ou pelo x. passa? Não, nunca vai passar pelo x. Tá, O então gráfico tá. está sempre no primeiro e no segundo quadrante. Tá? Ele nunca passa pelo x. Para Entendi. passar pelo x, tem que haver esse deslocamento vertical. Para isso, eu tenho que mudar aqui, ó. Se eu inserir aqui, por exemplo, assim, ó, menos 2, aí vai passar no x. Entendeu? Ah, tá, entendi. Ah, então pode passar pelo x, mas se for negativo? Pode passar pelo x. Se você tiver alguma coisa assim, ó. Ó, essa daqui é a sua função. F de x igual a elevado a x mais b. Tá? Quando o seu b for diferente de zero, ele pode passar em cima do x. Quando o b for diferente de zero. Diferente de zero. Entendi. Tá? E aí vai depender de cada situação, se é crescente, se é decrescente. Né? Se esse b aqui for negativo, né, a sua função vai descer, então vai passar. Tá? Se for positivo, não, aí vai subir, não vai passar no x também. Entendi, senhor. Obrigada. Nada. Então, quando a gente fala que passa em cima do 1, é quando não tem essa parte aqui, ó. Não tem, não, é zero, né? Ela não aparece, tá? Continuando a nossa análise, né? Então, esse daqui não tem a cara de uma função. Ó, detalhe, né? Ó, é para confundir, né? Passa no 1, tá vendo? Ó, passa no 1. Aqui também passa no 1, tá vendo? Só que aqui é uma reta. Esse cara aqui você vai aprender que ele parece mais, ele lembra mais a cara de uma função logarítmica, tá?
Mas também não é, mas lembra. Quer dizer, até depende. Continuando a nossa análise. Tá vendo? Aqui também não, né? Ó, essa daqui também não. Ó, isso aqui é uma polinomial, sei lá. Agora, olha essa daqui, ó. Tá vendo que bonitinha? Certinho, ó. Função exponencial, ó. Tá? Crescente. Então só pode ser essa. Né? Então é uma questão que não tem conta, não tem nada, é só uma questão conceitual mesmo. É você entender e lembrar o que é uma função exponencial. Tá? Ô, senhor, a raiz de 2 é 1,4. E quanto que é a raiz de 3 mesmo? 1,7 aproximadamente. 1,7. Tá bom, obrigada. Vamos para a segunda questão. Da questão da Unesp. Vamos discuti-la. Os desenhos. Doutor, qual que foi a resposta da 1? E aí? Ah, tá, obrigada. 2. Unesp, ó. A figura descreve o gráfico de uma função exponencial do tipo y é igual a elevado a x. Tá? Eu já sei que essa função, o exercício está dizendo para mim que ela é uma função desse tipo aqui, ó. Y é igual a elevado a x. Tá? Aí, ó. Significa o quê? Significa que não tem nada aqui do lado, é só isso aqui mesmo. Nessa função, o valor de y para x igual a menos 0,5 é quanto? Então, o que é o problema aqui, né, pessoal? Eu não tenho o valor de a. Então, se eu colocar, ó, x igual a menos 0,5 aqui, agora, eu não vou conseguir resolver. Por quê? Porque eu não sei quanto que vale a. Então, antes, nós vamos olhar o gráfico e vamos perceber o seguinte, que o ponto, esse ponto aqui, ó, ele pertence à minha curva, tá? Eu já sei que essa função é uma função decrescente, ó, tá? Ele pertence à minha curva e ele é formado pelas coordenadas 1, 0, 2. Tá? Eu já sei que esse ponto aí ele pertence ao meu gráfico. E aí é só a gente substituir. Então, como assim, professor, substituir? Vamos lembrar que o ponto, a primeira coordenada é x, a segunda é y. Então, eu vou substituir aqui no lugar de y, 0,2, uma vez que foi essa função que produziu esses pontos, né? 0,2 é igual ao a elevado a 1. Olha só. Dessa maneira, eu sei qual é o valor de a que produziu esse par ordenado aqui. Então, a é igual a 0,2. E com isso eu tenho a minha função. Então a função é o quê? Y é igual a 0,2 elevado a x. E a pergunta é, e quando x vale menos 0,5, né? Vamos lá. Vamos substituir. Eu quero saber o valor de y, tá? Eu quero saber o valor de y quando meu x vale menos 0,5. Então, quanto que vai valer y quando o meu x for 0,5? Bom, o 0,2
é a mesma coisa que 2 décimos, né? Elevado a menos 0,5, tá? Professor, mas por que colocou a fração? Bom, eu gosto de trabalhar com fração, né? Como eu já falei para vocês, a fração facilita muito a nossa vida, tá? Ó, por exemplo, aqui eu já vou simplificar, ó, dá por 2 em cima, dá por 2 embaixo, isso aqui dá 1/5, certo? 0,2 também é 1/5, não é? Então, aqui eu fico com 1/5. Elevado a menos 0,5. É a questão da Unesp, tá? Universidade do Estado de São Paulo, Estadual de São Paulo. Tá? É uma excelente universidade, uma universidade muito legal, gratuita, né? Pública, muito legal mesmo. Tem campos maravilhosos, bem arborizados, ambiente gostoso, uma faculdade de ponta. Bom, aqui então ficou 1/5, né? Ou seja, 1/5, elevado a menos 0,5. Quando eu tenho esse menos no expoente, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que inverter a minha base, né? Então, para eu tornar ele positivo, lembra das nossas aulas de potenciação, né? Esse menos aqui é um problema para mim, eu vou deixar ele positivo. Fica 5 elevado a 0,5. 0,5 não é a mesma coisa que meio? Ó, não é a mesma coisa que meio? Né? 0,5 e meio é a mesma coisa. E aí você lembra que quando uma coisa está elevada a meio, é a mesma coisa de eu pensar a raiz quadrada dele. Então, 5 elevado a meio é igual a raiz de 5. Tá? No caso, é a alternativa C. Né? Aqui está meio ruim online aí, mas é a alternativa C. Raiz de 5. Dúvidas? Nossa, Pode falar. pode falar. Não, eu espero. Não, senhor, é que eu só tava tentando entender mais ou menos essa continha que você fez. Igual, você só substituiu, não é? Só. Ah, então tá. Substituição direta. Aham. Né? Com aquilo que o exercício me dá. O exercício ele me dá. Vou pegar aqui o apontador. Aqui, ó, o exercício ele me dá esse modelo de função aqui. Ele fala que essa função ela é representada por esse tipo de função, essa função exponencial. Só que eu não sei quanto que vale A. Porém, eu sei que o ponto 1, 0, 2, ele é formado por essa função aqui, né? Então eu coloco aqui, ó, x vale 1, y vale 0,2. Então no lugar, Ah, tá. tá? Então eu troco aqui, ó, o y vale 0,2, eu ponho no lugar do y. O x vale 1, tá? A partir desse ponto, eu uso a função para determinar o valor de A. Sabendo o valor de A, agora eu sei exatamente quem é a minha função. A minha função, ela é essa função, só que no lugar de A eu coloco 0,2. Então é y igual a 0,2 elevado a x. Tá? Entendi. E aí ele quer saber quanto que vale y quando o x é menos meio. Aí é só substituição e usar aquelas propriedades todas que a gente aprendeu, né? Ah, tá. Entendi. Entendi, senhor. Obrigada. É exatamente isso que a Maria Eduarda colocou. Nós temos uma coisa, né? Tem que fazer bastante exercício, tá? Para pegar prática, tá bom? Isso daí faz parte, tem que fazer, tá? Então, pode falar. Posso tirar minha dúvida? Claro. Eu não entendi muito bem essa questão, porque a resolução foi um pouco confusa na minha cabeça. Tipo, eu não entendi como é que o 2 é igual a 0,2, por exemplo. Porque tá ali em cima. Se aquilo é um 2, porque eu não sei se eu tô vendo direito. Aqui está dizendo? No amarelo. Aqui eu só substituí, porque isso daqui é dado do exercício. Ó.
Aham. Você consegue visualizar o apontador que eu estou mostrando, Luizinha? Sim. Legal. Então, esse daqui é dado do exercício. Como que eu determino o valor de A? Eu determino substituindo x e y, que é dado através do gráfico. Eu achei que isso daí eram 2. Ah, não, esse aqui é um A. É aqui, ó, é o dado do exercício, ó. Uhum. Tá? Sim. Entendi, Então, aí, obrigada. ah. Consegui? Aham. Já fizeram um print aí da tela, alguma coisa? Capturaram isso? Vamos lá. Sim, hoje já tá pintado. Vamos trabalhando as questões e aula que vem, na quinta, vocês, aí com essa explicação de hoje, vocês tentam fazer esses exercícios, tá? Levanta as dúvidas, e aí na quinta-feira eu entro resolvendo eles com vocês, tá? De uma forma um pouco mais rápida para a gente passar já para o próximo módulo, tá bom? Mas a gente tem que ir fazendo. Eu estava dizendo para vocês, né? Um exemplo que eu costumo dar. Eu estava falando com um amigo essa semana sobre isso, né? E vem bem ao encontro do que o Mariduar estava comentando no chat. Arte marcial, né? Arte marcial a gente treina o mesmo movimento durante 30, 40 anos, né? Até que esse movimento se torne parte de você e você consiga, né, executar ele com perfeição. Então não é assim, aprendi o movimento, agora eu sou o Bruce Lee, né? Não, né? Faz uma semana de arte marcial, virou o Bruce Lee. Não é. Por que não é? Né? Porque aquilo tem que ser treinado, repetido. Então, a matemática tem um pouco disso, tá? Tem que repetir, tem que fazer várias vezes, né? Até que a coisa fique realmente legal, tá bom? Vamos ler essa questão do Enem mesmo, tá? Caiu no Enem. Então, quando é Enem, sempre vai ter um enunciadão, tá? Então, ó, o acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Considere que a quantidade anual de produtos fabricados no ano no ano T de funcionamento, aí você tem assim, ó, se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas T em função de T para T maior ou igual a 1, né? Ou seja, para T passando de um ano. Né? Bom, se você tem 50% de acréscimo, né? O que você tem? Você teria assim, ó, qual dessas alternativas aqui, ó, representa melhor, né? Bom, primeiro, se você tem 8.000 unidades sendo produzidas logo de cara, ó, e essas 8.000 tem que aparecer aqui, né? Ó. Ah, então tá, aqui. Bom, essas daqui, ó, tá tudo somando, ó, não é? Tá tudo somando. Só que esse aumento, ele é dado em cima, é proporcional, é em cima desses 8.000. Então, se você tem 50% de aumento, significa que você tem 8.000 mais 4.000. Então, você vai para 12.000, não é isso? É verdade, vai para 12.000. Só que acontece o seguinte, você fala, professor, então tem que somar, né?
Não, porque se você somar, isso aqui só valeria para o primeiro ano, né? Ou seja, para o segundo ano, né? Porque está falando T maior que 1. Não, maior ou igual. Né? Então, isso aqui só valeria a partir do primeiro ano. Primeiro ano deu 8.000, segundo ano deu 4.000. 8 mais 4, 12. Só que o próximo aumento do terceiro ano é em cima dos 12 e não em cima dos 8. Então você não pode continuar somando 8, percebe? Isso aqui não é uma progressão aritmética. Então a gente não segue somando o 8, tá? Então é um produto, ó, você está multiplicando, tá? É proporcional em cima desses 8.000. Agora a questão é 0,5 ou é 1,5? Bom, se é 50% a mais, significa o quê? Que é o 100%, não é? Mais 50%. Olha só. Ou seja, 150%. 150% é a mesma coisa que 150 dividido por 100. Né? Por cento é por 100. Ou seja, é 1,5. Então, ficaria o que aqui? Ficaria esse carinha aqui, ó. Tá? Ficaria esse cara aí. Uma outra forma de você fazer, sem fazer esse tipo de análise, é você pensar naquilo que te é produzido, tá? Então, você teria assim, ó. Em um ano, você teve 8.000 unidades. Tá? 8.000 unidades. Aí você tem assim, em 2 anos, teve 12.000 unidades, certo, pessoal? Como eu mostrei ali, né? Ó, 50% a mais, né? Quanto que é 50% de 12.000? É 6.000, não é? Então, 6.000 mais os 12. Então, no terceiro ano, você teria 18.000, né? 18.000 unidades. Então, uma outra maneira de você fazer é testar esses pontos e ver qual delas que funciona. Qual função que vai produzir esses pontos aí, né? Se você colocar o 1 aqui, ó, né? 1 menos 1 dá 0. 1,5 elevado a 0 é 0, né? 1,5 elevado a 0 dá 1. Qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Aí você tem 8.000 vezes 1, dá 8.000. Tá? Então, quando entra o 1, sai o 8.000. E quando entrar o 2? Ô, senhor, Pois não. quando você falou do 12.000, quando entra 50% disso, fica 18.000? É isso? Quando você tem 12.000, sim, né? Porque metade de tá. 16, né? É 50%. Uhum. Aí você soma esses 6 nos 12 e você vai para 18. Entendi. Tá? Obrigada, senhor. Quer dizer, é um crescimento absurdo, né? Se for pensar de mês a mês. Sim. Com certeza. Quer dizer, é ano, né? Mesmo assim, ano a ano é um crescimento monstro aqui. Começa não, parece pouca coisa, mas continuar esse crescimento em 10 anos virou uma mega empresa, né? Tudo bem? Deu para dar uma sapeada nesse conteúdo de forma breve, mas Eu sim. Sim, senhor. Deu. é novo, né? E como tudo que é novo, né? Cria um certo desconforto, mas a gente vai se acostumando com isso daí, tá? É um conteúdo legal, um conteúdo importante. Vocês vão perceber da agora em diante, quando você assistir o jornal e tiver essas curvas e tal, você fala, nossa, essa curva é um crescimento exponencial, tá vendo? Tá? Então a gente começa a interpretar melhor os dados. Belezinha? É legal, senhor. Beleza. Valeu, galera. Até depois de amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, senhor. Até você também. Tchau. Tchau. Tchau, senhor. Tchau.